Então aqui hoje estamos com esse casal lindo, que é a Clara e o Henry, né? Esse casalzinho todo articulado, ela lindinha com esse cabelinho, né? Eles estão aqui abraçadinhos, né? Tô usando um alfinete para que eles fiquem abraçadinhos. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse casalzinho. Vamos começar pelo cabelo. Vou mostrar para vocês como eu fiz esse cabelinho. É com lã molê, lã comum, dessa comum, né? Que a gente normalmente usa, tá? Dá para pentear, dá para fazer vários penteadinhos. É um cabelinho assim que dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é lindo, né? Ele fica bem gostosinho, fica bem maleável. O cabelinho do Henry também da mesma forma, só que eu fiz um corte assim mais desfiado, né? Dá para pentear, dá para fazer várias formas, né? Eu gosto do cabelinho mais arrepiadinho, cabelinho mais arrepiadinho, mais um corte mais diferente, né? Mas confesso que não sou boa cabeleireira, não. Vou ter que melhorar esse meu lado de profissional de cabelo. Mas a ideia para vocês hoje é desse casal lindo, com um cabelinho com lã molê. E também as articulações, né? É um casalzinho todo articulado, todo articuladinho. Vamos fazer o cabelo nesse primeiro vídeo e depois, posteriormente, a gente vai fazer as pernas, né? Com essas miçangas, os braços. E essas miçangas, gente, tá todo mundo me perguntando que material é esse, que articulação é essa? Essas miçangas eu desmanchei uma pulseira que eu tinha antiga. São miçangas comuns que se usa com bijuteria, tá? Miçangas de 10 milímetros, aquelas que tem furinho dos lados. Nas perninhas eu desmanchei um cordão que eu tinha, né? Mas são pérolazinhas ou miçangas de 10 milímetros. Vamos fazer também esse tênis, né? Nos próximos vídeos. É um tênis que ele fica bem firmezinho, bem durinho, encaixa perfeitamente no pezinho dele. E para ela uma sapatilha que eu colei uma meia pérola na lateral, tá vendo? E ela encaixa também perfeitamente nesse pezinho, tá? Então essa é a ideia de hoje, esse casal. Vamos começar hoje no primeiro vídeo, que é o cabelo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Beijinho! Bom, tô aqui com o Henry ainda em produção e vamos fazer essa parte do cabelo. A gente vai começar com a lã molê, tá? Tô usando uma lã comum, com essa numeração que tá aí do lado para fazer primeiro a toquinha. Então, 6, 12, 18, fui crescendo, igual tá nessa numeração aí ao lado, para fazer a toquinha, que é a parte inicial, igual essa numeração aqui, para fazer essa parte inicial da toquinha, onde vamos colocar os fios, tá bom? E aí é importante a gente perceber que a touquinha ela vai encaixar assim meio de ladinho na cabeça, ó. Dessa forma assim, ó. Mas puxando para a parte de trás, percebam. Essa touquinha, ela não vai entrar assim na cabeça assim, dessa forma como um chapéu, dessa forma. Não, ela vai entrar meio enviesada dessa forma assim, pegando de trás para frente. Então vai sobrar mais testa e aqui atrás ela chega até perto da nuca, tá bom? Então assim que a gente vai fazer. Como ele tá ainda em construção, eu vou pegar a cabeça separado para ficar mais fácil, ó. Tá aqui. Ainda não fechei, né? Vou colocar um pouquinho mais de enchimento na cabecinha dele, depois vocês vão ter a receita. Mas eu já vou mostrar como é. Não é assim como um chapéu. Eu vou colocar, vou apoiar atrás e vou puxando assim para frente. Vai sobrar mais testa e um pouco menos de nuca, tá? Essa é a posição que nós vamos colocar depois que ela já estiver pronta, né? Tá certo? Então, ó, eu tenho essas linhas, né? Deixa eu colocar ele aqui na cabeça para mostrar para vocês. Eu tenho essas carreirinhas aqui, essa linha, essa direção, tá vendo? Essa direção aqui. Eu vou contar mais ou menos 5 ou 6 pontos, né? 5 ou 6 pontos nessas linhas, nessas direções. E exatamente aqui, nessa direção, eu vou fazer toda essa camada da frente do cabelo, tá? Toda essa camada da frente. Nessa direção que eu vou colocar o alfinete aqui, ó.
vou colocar linhas, né, lãs, pedaços de lãs nessa direção, vou pular uma fileira e na próxima eu vou colocar mais uma carreira de lã. Então, eu vou colocar ele em carreiras alternadas, tá? Tô mostrando aqui para vocês. Pulo essa carreira e venho nessa outra carreira. E eu vou fazer toda essa parte da frente assim, com esse direcionamento. De uma orelha, mais ou menos daqui, onde vai ficar uma orelhinha, até a outra orelhinha, aproximadamente, né? Então, eu vou colocar as lãs, né, os pedaços de lã de aproximadamente uns 20 centímetros nessas direções aqui, ok? Em toda essa frente aqui. Então, vou pegar pedacinhos de lã, ó, pedacinhos de lã de aproximadamente 20, 25 centímetros, né? Vai depender do cabelo que você vai fazer, se é de menino, de menina, maior ou menor. E aí, eu vou dobrar a lã no meio, né? Normalmente, como a gente faz o fio a fio, e vou prender nessa direção, naquelas direções que eu tinha colocado o alfinete, para vocês perceberem. Então, aqui, ó, vamos colocar nessas direções aqui, sempre na mesma direção, retinho. Coloco uma fileirinha toda, vou colocar uns 5 ou 6 pontos, né? Uns 5 ou 6 pedacinhos de lã. Gente, esse cabelo, ele é bem diferente, ele dá trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas o resultado final fica lindo, né? Acho que vale a pena, ok? Então, a gente vai colocando aqui a lã nessa posição. E vamos colocando várias camadinhas, várias carreirinhas, ó. Fiz a minha primeira carreirinha aqui. 5, 6 pontos, depende aí do tamanho, né, da cabecinha que vocês estão fazendo. Eu tô usando para essa receita a linha Camila, então ela é bem fininha, parece com a linha Anne. Então, o bonequinho ele fica com aproximadamente 30 centímetros, tá? Ó, coloquei a carreira, agora eu vou colocar uma lã aqui na frente também, como se fosse um cabelo para frente, né? Coloquei nas laterais, na carreira ali, vou colocar uma para frente. Vou fazer várias carreirinhas assim, tá? Tô fazendo esse bonequinho, quem quiser a receita já tá lá na lojinha, tá, gente? Vou fazer várias carreirinhas assim. Sempre assim, nessa direção, como se fosse mais ou menos de uma orelha até a outra orelha. Várias camadinhas, ok? Vou mostrar para vocês. Olha lá. Fiz assim várias camadinhas, várias camadas, ok? Essa parte que tá sem cabelo, gente, vai ser para baixo, tá? Então, essa parte que vai ter cabelinho é a parte de cima e a parte até mais ou menos na altura da orelha. Percebam que tem várias camadinhas, certo? Tem os cabelinhos para frente aí e os cabelinhos, né, dessas camadinhas, tá bom? Como eu vou colocar o cabelinho dele de lado, eu já vou marcar aqui mais ou menos aonde vai ser essa minha divisão, tá? Ó, mais ou menos aqui, eu vou medir, pego a minha cabeça, o bonequinho já pode estar pronto, não tem problema. Vou medir mais ou menos aonde eu vou colocar esse cabelinho, ó. Mais ou menos assim, né? Ele vai ficar mais ou menos nessa direção aqui. Vocês já viram lá depois de pronto. Ele fica mais ou menos nessa posição aqui. Ok? Ó. Então, eu já sei mais ou menos aonde tem o início e o final desse meu cabelo. E agora eu tenho a minha parte de trás. A parte de trás do cabelo eu vou fazer em linhas retas, tá? Essa parte de trás eu vou fazer em linhas retas. Eu vou fazer nesse sentido aqui, ó, que eu vou passar o dedo para vocês verem, ó. Nesse sentido, reto aqui. Fiz a parte da frente daquele jeito e agora eu vou fazer linhas retas nessa direção que eu estou mostrando para vocês, tá? Os pontos vão ficar meio irregulares, mas eu vou fazer atrás assim, nessa linha reta, ó. Vou pegar aqui e vou fazer as camadinhas. Estou começando pela camadinha de baixo, lembrando que essa parte que tá sem lã aqui embaixo, sem cabelo, vai ser a parte da nuca, tá?
Esse cabelo que eu tô fazendo, gente, é tanto do Henry quanto da Clara, tá? A Clara é a menininha lourinha que tá com ele. Então, os dois, a mesma técnica. O da Clara eu usei um fio um pouco maior, porque o cabelinho dela ficou mais comprido. Então, a gente vai fazer essa sequência aqui e depois vamos fazer as sequências de cima, tá? E essa técnica que eu tô usando é aquela técnica que se usa para fazer cachorrinho. Eu vi alguns vídeos de algumas meninas fazendo o cachorrinho, e aí eu pensei, por que não fazer um cabelo desta forma? Mas aí eu não fiz direto na cabeça do boneco, tá? Eu tô fazendo uma touquinha separada, mas acredito que se for fazer na cabeça também dá certo. Então, eu tô fazendo a touquinha separada e a técnica que eu usei, tô aqui compartilhando com vocês, tá? Então, olha, eu vou fazer toda essa camadinha de baixo e depois vou fazer as camadinhas de cima também. Esse é o primeiro vídeo do casal Henry e Clara. As receitas já estão lá disponíveis na lojinha virtual, tá? Com passo a passo dele todinho. E aí, quem tiver interesse é só acessar lá. Tô fazendo dessa vez a roupinha e o corpinho separado, tá? Porque como o corpinho é o mesmo, com duas roupinhas diferentes, tô fazendo separados. Então, olha lá, estamos continuando aqui, fazendo toda essa carreira da base. Tô fazendo ela até o final, mostrando para vocês, porque ela não fica retinha, não fica totalmente reta, porque a parte de trás é arredondada, né? Então, a gente vai fazer o mais reto possível, o mais próximo possível, e é com essa lã comum que a gente usa, né? Eu tô usando molê, mas acredito que qualquer uma outra você consiga um resultado bem parecido, tá? Então, vou fazer essa primeira camada de baixo e vou fazer todas as outras de cima também dessa forma, todas retas. Essa parte que a gente já fez é a parte da frente do cabelo, já tô aqui dividindo, onde vai ficar a divisão do cabelinho. E vou fazer toda essa parte de trás. No início, a gente olha assim e acha que vai dar errado, mas acredita, vai ficar lindo no final, tá bom? Então, ó, desse jeito aqui, dessa forma, que vai ficar ele no final, tá? Ó, essa parte que a gente já fez é a parte da frente e a parte de trás. A parte de trás é essa parte que a gente vai completar agora nessa mesma direção, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó, a parte de trás eu não completei ainda. E aí, a gente vai colocando os cabelinhos todos nessa mesma direção aqui, tá? Tô fazendo um vídeo bem pausadinho, bem explicadinho para que vocês consigam fazer, tá? Fazer toda essa parte aqui, vou encher toda essa parte em linhas retas, mais ou menos retas, né? Para que a gente consiga preencher todo esse espaço para o cabelo ficar bem cheinho, porque depois vamos cortar para que não fique nenhum buraco no cabelinho, tá bem? Então, eu vou fazer toda essa parte e vou mostrar para vocês. Olha lá. Todo ele já tá cheinho, já tá todo preenchido. Olha atrás como está, todo preenchido, tá? Preenchi toda essa parte. Fui colocando fio por fio. Aqui embaixo não coloquei, mas fica a critério de vocês, principalmente se for um cabelo mais cheio de menininha, se quiser colocar também, podem colocar, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa touquinha e vai com muita calma, mecha por mecha, desfiar a lã. Desfiar mesmo. Eu vi os vídeos das meninas fazendo o cachorrinho, né? Dos artesãos fazendo o cachorrinho. E eles usam aquela escova de cachorrinho, né? Acho que é rasqueadeira o nome. E eu usei a escova que eu tenho aqui em casa, uma escova comum. Escova de cabelo comum que eu uso. Então, eu peguei e deu certo. Fui desfiando a lã, desfio a lã todinha, fio por fio. Ela fica bem mais frágil, né? Mais fácil de ser desfiada depois. Então, você vai tirando os fios um por um assim, vai desfazendo
toda a lã, fiz mechinha por mechinha. Fui desfazendo a lã, ó, mecha por mecha, toda ela. Como eu disse, é um cabelinho mais trabalhoso, mas é um cabelinho diferente. Depois o resultado fica bem bonitinho. Eu acho que vale a pena tentar, vale a pena fazer um modelinho diferente, ó. Vou desfiar toda essa parte aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Já desfiei uma mecha inteira. E aí, depois que eu desfiei, eu vou pegar essa escova, ó. A escova é minha mesmo. E aí, eu vou fazendo assim, ó. Vou rodando bem devagar, até porque eu tenho tendinite, então não dá pra rodar com muita força. Vou fazendo assim, vou desfiando, a lã, ela vai desfiando todinha. E quanto mais eu passar, mais desfiadinho vai ficar. Parece que tá estragando a lã toda, que no final vai acabar tudo, que não vai ficar nada agarradinho na touca. Mas no final, o resultado fica maravilhoso. Então, ó, você vai desfiar, ele vai ficar bem menor e vai ficar assim, com essa carinha meio feinha, né? Meio de cabelinho um pouco mais esgarçado, né? Um cabelo maltratado. Mas depois eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, eu vou desfiar todas as mechinhas. Vou desmanchar a lã e vou desfiar, mecha por mecha, tá? Não vai ficar maltratado o cabelinho assim no final, não. Tá bom? Ó, essa coisa, depois que vai ficando na escova, eu vou tirar e vou jogar fora. Não sei se tem alguma outra utilidade. Depois ainda vou buscar saber. De repente serve como enchimento, porque sai bastante. No final a gente fica com bastante material desse, tá? Então eu vou desfiar todas as mechas, todas elas, e vou mostrar pra vocês. Olha lá como ficou. Parece até o cabelo daquele palhaço It, né? Da coisa. E aí, ó, essa lã com essa escova, né? Usando essa escova normal, se transformou nessa toquinha. Nessa toquinha aqui, toda desfiada, com esse cabelinho todo desfiado. Essa parte é a parte da nuca e essa parte é a parte de cima. Aquela parte de cima que nós desfiamos tudinho. E vocês sabem que ela tá em camadinhas. Toda ela encamada, ok? A gente consegue visualizar as camadas assim, porque pulamos de uma fileira para outra. Não foi? Então, agora, eu vou pegar mecha por mecha novamente. Não é difícil separá-las, né? Eu vou pegar mechinha por mechinha e vou usar minha prancha. Foi a minha escova de cabelo, agora vem a minha prancha. Prancha de cabelo normal. Não sei se precisa ter uma temperatura específica, mas eu tô usando a prancha normal, que só tem uma temperatura mesmo, né? Essa minha prancha aqui, acho que é uma temperatura só. Prancha normal de cabelo, mas eu acho que também serve se você for fazer com ferro de passar roupa. E aí eu passei assim 2 ou 3 vezes em cada mechinha, devagar, mas sem demorar muito. E depois com um pente normal, eu fui esticando a minha mecha. Quando você vai esticando, às vezes sai um pouquinho mais de pelo, né? Mas não estraga a peruca não, tá? Então, ó, quando você passa a prancha, dá brilho na lã, ela fica brilhosa, e aí quando você faz esse movimento com o pente, vira um cabelinho normal. Um cabelinho bem parecido com aqueles cabelinhos que a gente compra, né? De bonequinha que a gente compra. Olha lá. Fica bem bonitinho. E aí é fazer mecha por mecha toda essa parte da frente e depois a parte de trás. Mecha por mecha, dá trabalho, dá um pouquinho. Mas o resultado fica bem maneiro. Ó, então eu pego a próxima mecha. E aí vou fazer a próxima mecha. Passando a prancha, vejam que eu não desliguei a prancha, nem troquei a temperatura dela, adaptei nada, vou fazer normal,
Só acredito que não possa ficar muito tempo, né, segurando a prancha no mesmo lugar para não queimar a lã. Então, eu venho com a prancha, passo, não muito rápido, mas também não muito devagar, passo assim normal, no movimento normal. Ó, mais para rápido do que para lento. E aí passo o pente, sai um pouquinho mais da lã, né? Sai um pouquinho mais desse desfiado. E aí eu já vou juntando uma mecha com a outra. Já passo um pouquinho mais da prancha, ó, já vou penteando. Já passa um pouquinho mais da prancha, já posso unir uma mecha com a outra. Ó, já posso juntar as mechinhas, pentear junto. E essa é a primeira vez que eu tô usando essa técnica, tá? Para fazer cabelinho. Então, pode ser que ainda tenham outras dicas aí que depois eu venha trazer para vocês. Vou fazer toda essa parte. Olha, já fiz toda a parte da frente do cabelo. Toda a parte. Os nozinhos às vezes aparecem, tá? Mas ele não vai tirar o encanto da peruquinha. Ó, e agora eu vou fazer a parte de trás. Já fiz a parte da frente, depois vou fazendo as mechinhas da parte de trás. É um trabalho mais minucioso, né? Mas eu gostei bastante do resultado. Com certeza eu vou fazer outras bonequinhas com esse cabelo. E se eu descobrir alguma coisa nova, eu mostro para vocês aqui no canal. Então, a gente vai fazendo devagar, vou fazendo toda essa parte, todo esse cabelinho, todas as mechinhas, mecha por mecha. E vou penteando, vou conversando, né, com a peruca, quando eu for fazendo, eu vou conversando com ela. Oi, como você tá ficando bonitinha, né? A gente vai colocando carinho, vai colocando amor no nosso trabalho. E aí você já vê o efeito já começando a aparecer. Esse cabelo vai ser o do menino, eu vou cortar ele mais curtinho, mais aparadinho, mas também poderia ser de uma menininha ou até de um menininho com um cabelinho mais comprido, tá bom? Olha lá como ele já tá. Fiz toda a parte da frente e de trás. Já poderia finalizar por aqui. Olha como já encaixa. E como fica bem bonitinho. Não coloquei as orelhinhas ainda não, vou colocar depois, tá? Então, ó, ele já dá esse efeito. É claro que eu ainda vou passar a prancha um pouquinho mais em alguns lugares. Olha, mas ele já tá cheio de brilho. O cabelo, ele fica super brilhoso, super macio. O toque é muito gostoso, o toque nesse cabelo, né? E aí, depois é só pegar, ajeitar na cabeça e fazer o corte da maneira que você achar melhor, tá? Eu vou cortar ele mais curtinho. Aqui a gente já vê a emenda. Se quiser colocar mais uma carreirinha, também fica a critério de vocês. Eu não coloquei, mas pode-se colocar mais uma carreirinha, desfiar e passar a prancha. Olha lá, já fiz um corte. Confesso que preciso melhorar minhas habilidades de cabeleireira. Mas já cortei um pouquinho, depois eu aparo mais alguns pedacinhos, só para mostrar para vocês como é que a gente coloca no lugar, né? Não corta tudo não, espera primeiro colocar no lugar, costurar na cabeça e depois dar os últimos retoques nos cortes, né, do cabelo. Então, ó, vou puxar aqui, vou posicionar exatamente no lugarzinho onde eu quero que fique esse cabelo, tá? Vou posicionar, vou puxar o cabelo para trás, vou pegar uma agulha de sapateiro com a mesma lã que eu estou usando, ou uma linha de nylon, ou uma linha mais fininha, né, para esconder, e vou costurar a peruca no bonequinho. É costura normal, tá? Com alinhavos normais. Eu vou procurar fazer pontos próximos, não vou fazer pontos muito distantes, vou fazer pontos próximos, mas não precisa ser ponto um do ladinho do outro, não. Ele é próximo, mas não precisa ser muito agarradinho um com o outro, tá? Então, ó, vou deixar aqui bem presinho, pode dar um nozinho se você quiser. E aí vou costurando ao redor da cabeça, pode colocar um alfinete, né, para prender.
E aí prende assim, de forma simples. Alinhavos simples, só não puxa muito, porque se puxar muito pode dar defeito, né, na cabeça, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma, vai costurando assim, dessa forma, ó. Vou colocando o cabelinho para trás para não prender. Por isso que eu falei para não cortar tudo de uma vez só, aguardar e depois cortar no final, fazer últimos retoques, né? No final, quando ele já estiver costurado na cabeça, tá? Então, ó, vou colocando assim, vou costurando. Uma boa dica, gente, antes de cortar, se você for cortar diretamente no corpo, é colocar o corpinho envolvido num plástico, né, num filme PVC, para esses fiapinhos não grudarem. E costura toda a cabecinha, tá? Olha lá, agora que já tá costurada a cabeça, eu vou colocar as orelhinhas. A orelha é um anel mágico com 8 pontos dentro, tá lá na receita também. E aí eu vou posicionar aqui mais ou menos na carreira de número 24, tá? Que é a carreira aqui do nariz, da pontinha do nariz, 24, 25. Carreira 24, 25 aqui da cabeça. E aí eu vou posicionar ela aqui. A distância entre uma orelha e outra, aproximadamente 24, 25 pontos, tá? De um lado para o outro. Mas aí vai depender da distância que você colocar o cabelinho. Você pode colocar a orelhinha mais próxima ou mais distante, dependendo da posição da sua peruquinha. Eu normalmente coloquei nas duas, né? Nos 2 bonequinhos que eu fiz, eu coloquei a orelhinha depois da peruca, né? Até porque pra gente não esconder a orelha lá dentro do cabelinho, tá? Então, eu vou aqui, ó, conto aproximadamente 12 pontos, talvez 14, dependendo da posição que você vai colocar, mas eu acredito que sejam 12 pontos, porque a distância entre uma orelhinha e outra tá com 24, 25 pontos, e pode variar um pouquinho, mais ou menos entre a carreira 24 e 27 da cabeça, né, para ficar nessa posição. E aí, toda vez que eu amarro uma orelhinha, eu pego a linha, né, a linha da própria orelha, pego esse último pontinho aqui de cima da orelha e levo pro topo da cabeça, tá? Eu pego ela aqui, ó, e levo lá pro topo da cabeça, tanto a primeira linha quanto a segunda. Levo lá pro topo. Mesmo as orelhinhas que eu coloco antes do cabelo, eu faço assim, eu levo lá pro topo, tá? Deixo ela bem presinha, a parte de cima. E aí, pego a outra parte e levo também lá pra cima. E aí, lá na parte de cima é que eu vou amarrar. Essa orelhinha, tá? E aí, depois colocar a outra do outro lado. Esconde o fio, né? E coloca a outra do outro lado. Ó, e ele já vai tomando forma. A orelhinha já fica ali bem posicionada. Coloco a outra aqui do outro lado, tá bem? E é isso. O nosso Henry vai tomando forma com esse cabelinho, tá? Depois vamos bordar os olhinhos e em breve vocês vão ter aí o passo a passo das perninhas, dos bracinhos, dos olhos, das roupinhas e assim vai nascendo o nosso Henry e depois vai nascer a Clara também, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo, até os próximos, né? Serão vários vídeos por aí pra gente concluir esse projeto novo que é o Henry e a Clara. E quem quiser, já tá lá na lojinha a receita deles. Um beijo!